Hello, my people. Olá, povo do Altíssimo Deus. I know you want money, power and gold. Eu sei que tu queres dinheiro, poder e ouro. Mas eu vou te dizer e vou te dar algo mais valioso que o ouro e que a prata e que o poder. Eu vou te direcionar para o poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: esforcem-se para ter amor. Esforcem-se para terem amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. O João Batista foi um dos mensageiros de Deus. João Batista foi aquele homem que batizou o Senhor Jesus Cristo nas águas do Jordão. Mas o João Batista disse: eu vos batizo em água, mas este aqui vai vos batizar em Espírito. Então o Senhor Jesus Cristo, depois de partir, ele disse que ele tem que ir para o Pai enviar o nosso defensor, o nosso guardião, que é o nosso Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo nos aconselha a procurar dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12 ele diz assim: existem vários tipos de dons, mas o Deus é o mesmo. O espírito da sabedoria, o espírito da fé, o espírito de cura, o espírito de milagres, o espírito de línguas estranhas, o espírito de capacidade de interpretar as línguas, o espírito de profecia, o espírito de libertação, o espírito de visão. Mas todos vêm do mesmo Deus. Então, ele quis dizer que o Espírito Santo trabalha de diversas maneiras, conforme aquilo que aquela pessoa foi chamada. Por exemplo, para a honra e glória de Deus, eu recebi o batismo com as línguas estranhas, mas através das línguas estranhas vêm muitos mais dons espirituais. Mas o que é que o apóstolo nos indica? Temos que procurar os dons espirituais. O Senhor Jesus Cristo também nos aconselha a orar e jejuar. Então, quer dizer que temos também que jejuar para podermos chamar mais a atenção de Deus e para podermos estar mais fortes nos nossos pedidos espirituais. O apóstolo Paulo fala muito em 1 Coríntios, 2 Coríntios, na carta de Efésios, fala muito do Espírito Santo. E mesmo o Senhor Jesus Cristo disse: a nossa batalha é espiritual, não é carnal. Então quer dizer que existe a atmosfera espiritual e existe a atmosfera física. Então o Espírito Santo é o que vai nos fortalecer, o que vai nos ajudar nessa batalha espiritual. Porque o apóstolo Paulo nos indica assim: esforcem-se para ter amor. O apóstolo Paulo também disse: mesmo se a gente falar a língua dos anjos, mesmo se a gente tiver os dons espirituais e a gente não tiver amor, nada disso vai trabalhar para a obra de Deus. Porque um dos primeiros mandamentos é amar a Deus. Então quer dizer que o amor é muito importante. É por isso o apóstolo Paulo aqui diz em 1 Coríntios capítulo 14: esforcem-se para ter amor. Esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Existem vários tipos de dons espirituais, mas o Deus é o mesmo. Dons de sabedoria, fé, cura, milagres, línguas estranhas, capacidade de interpretar as línguas, discernimento de espíritos, profecia, visão e o dom de libertação. Então, eu venho te aconselhar a ler 1 Coríntios, ler a carta de Efésios. O apóstolo Paulo fala muito do Espírito Santo. Procura os dons espirituais, porque Deus nos prometeu o dom espiritual. Deus nos prometeu os dons espirituais. Deus nos prometeu o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos aconselha a procurar os dons espirituais. Ok? Então que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te proteja. Que o Divino Espírito Santo possa descer sobre a tua casa. Que o Divino Espírito Santo possa te tocar, possa te batizar. Que os anjos celestiais do Senhor possam te acompanhar e possam fortalecer a tua casa, a tua família e todos os arredores da tua casa. Que o Divino Espírito Santo te faça entender
que o caminho da verdade é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós podemos espalhar a mensagem de Deus, mas o Espírito Santo é que convence as pessoas. Então, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que eu recebi, que habita em mim, que possa habitar em ti. Que Deus te proteja e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.